Ele bebeu álcool, estava perdidamente apaixonado por seu empresário e morreu em circunstâncias estranhas. Com essa descrição, poderíamos estar falando da vida de algum famoso astro do rock. Mas não, é a vida de Jumbo, o elefante mais famoso da história que inspirou o filme da Disney. Ele existiu na vida real e sua vida não foi nada fácil. O verdadeiro elefante foi capturado na Abissínia, na África, em 1861, quando ele tinha cerca de 1 ano de idade. Sua vida foi atormentada pela dor, desde o momento de sua captura. Dizem que os caçadores, ao encontrarem a sua mãe, começaram a atirar lanças nela até que ela foi morta. E uma vez morta, extraíram as presas para vender o marfim e levaram o bebê, que ficou aterrorizado ao lado do cadáver. Depois de alguns anos em Paris, ele foi trocado em 1865 por um rinoceronte no zoológico de Londres. Naquela época, ter um elefante africano e tão grande era uma raridade. Os zoológicos tinham muitos asiáticos de menor porte e que consideravam dóceis. No entanto, os elefantes africanos tinham a reputação de serem violentos e rebeldes. Mesmo assim, o diretor do zoológico de Londres, Abraham Bartlett, queria-o a todo custo, mesmo sabendo que o animal estava em péssimas condições. Bartlett colocou Matthew Scott aos cuidados do elefante, que se tornou seu zelador e lhe deu o nome de Jumbo, que significa olá em Swahili. Ele não tinha muita experiência e era um cara tão solitário quanto o elefante. Para ganhar a sua confiança, ele não hesitou em dormir com ele na jaula durante 6 meses, criando um vínculo afetivo entre os dois, que só seria separado pela morte. Scott fez com que Jumbo se curasse e obedecesse às suas instruções. Em troca, o animal então não conseguia ficar longe do seu cuidador por muito tempo. Scott contaria sobre o relacionamento deles em suas memórias, mas hoje sabemos que o amor que Jumbo sentia pelo seu cuidador não é incomum entre os elefantes, já que são animais tremendamente sociais e precisam interagir constantemente com outros de sua espécie. Eles encontraram uma parceira para Jumbo, chamada Alice, mas o animal preferia a companhia do seu cuidador. Ele se tornou a maior atração do zoológico e foi apelidado de o Rei dos Elefantes. A sua fama ocorreu ao mesmo tempo do auge da fotografia. Então todos queriam tirar fotos nas costas do animal, que passava o dia inteiro suportando o peso de centenas de pessoas por dia. Muitas pessoas famosas escalaram Jumbo na sua infância, incluindo Winston Churchill e o Theodore Roosevelt, bem como crianças membros de casas reais europeias. Devido à considerável atenção que recebeu da imprensa, ele se tornou extremamente popular em toda a Grã-Bretanha. Todos estavam entusiasmados com Jumbo, tanto que lhe deram todo tipo de presentes, e também o alimentavam com bolos. Mas, anos depois, os problemas começaram. O comportamento de Jumbo mudou. Acredita-se que as suas condições de vida influenciaram muito isso. Ele não deixava ninguém se aproximar dele, além de seu cuidador, e passou a ser considerado um animal perigoso. Ele não se comportava de forma violenta com o público, pois durante o dia ele era gentil e dócil com todas as pessoas que subiam em cima dele. Porém, à noite, em seu complexo, ele ficava com raiva. Ele quebrava as cercas e batia suas presas contra as grades. Numa dessas noites, ele chegou até a quebrar uma de suas presas. Quando as presas começaram a crescer novamente devido ao estresse que ele sofria, ele adquiriu o hábito de esfregá-las nas paredes para desgastá-las. Então Scott lhe deu altas doses de uísque, o que aparentemente foi a única coisa que o acalmou. E funcionava muito para ele. O elefante acabava bêbado e esquecia o que causava sua raiva. O diretor do zoológico deu uma explicação errada para essa violência. Ele disse que o Jumbo estava se aproximando dos 20 anos e seus hormônios estavam completamente em alta. Ele alegava que não havia mais ninguém que pudesse dominá-lo, apenas Scott, e que exigia constantemente que aumentasse seu salário. No entanto, os especialistas em elefantes dizem que essa não era a razão, pois se assim fosse, o elefante também teria atacado seu cuidador, o que nunca o fez. A razão mais provável para esses ataques foi encontrada em seus dentes, porque a dieta que ele fazia no zoológico com tantos bolos não tinha nada a ver com o que o seu corpo precisava. Seus dentes estavam mal formados, lhe causando uma dor imensa e terrível. Portanto, ele se comportava daquela forma. O animal enlouqueceu sem que ninguém conseguisse lhe tirar esse sofrimento.
Temendo que houvesse a possibilidade do elefante atacar o público, uma arma era preparada a cada apresentação. Se o Jumbo atacasse, a ordem era atirar. Assim, dadas estas circunstâncias, o zoológico decidiu que era melhor vendê-lo. Quem o comprou foi um magnata do circo americano, Phineas Taylor Barnum. Certamente o nome será familiar para muitos de vocês, já que o filme The Greatest Showman conta parte da sua história. Jumbo foi vendido por um valor altíssimo, quase como se fosse um astro do futebol. Os britânicos não concordaram e tornaram isso uma ofensa nacional. Todas as noites, milhares de londrinos lotavam o zoológico para dizer o seu último adeus a Jumbo e lhe demonstrar o seu amor. Foi mesmo criado um fundo para comprar de volta o animal a Barnum, e dizia-se a própria Rainha Vitória que demonstrou aí o seu descontentamento com a decisão tomada pelo Jardim Zoológico de Londres. Jumbo então se recusou a entrar na caixa que o transportaria para os Estados Unidos, e só entrou quando concordaram em deixar seu cuidador Scott viajar com ele. Quando finalmente chegou a Nova York, Barnum o desfilou pela Broadway para que os americanos pudessem admirar o exemplar que ele conseguiria tirar do todo-poderoso Império Britânico. Barnum tornou-se um magnata com a exposição das chamadas aberrações ou seres estranhos. Naquela época incluía vários espetáculos que hoje seriam impossíveis de imaginar. Mulheres com barbas, pessoas com malformações, gêmeos siameses, etc. Ele se aproveitava de quem era diferente dos outros e via uma boa oportunidade para ganhar dinheiro. A chegada de Jumbo foi anunciada em grandes cartazes coloridos que diziam: Jumbo, o maior animal do mundo. Obviamente isso não era verdade. O Jumbo era muito maior que o normal, ultrapassando os 3 metros. Mas Barnum não estava nem um pouco interessado na realidade e muito interessado no espetáculo. Jumbo foi retratado em cartazes nos quais foi comparado à insignificância do tamanho humano em uma escala completamente irreal. O elefante e outros 20 da sua espécie também cruzaram a ponte do Brooklyn para demonstrar a confiabilidade dessa grande obra de engenharia. Em 1883 foi inaugurada a famosa Ponte de Nova York. Muitos duvidaram da sua resistência por ser uma ponte tão grande e comprida. Então as autoridades pensaram nos animais do circo de Barnum para testá-lo. Assim, Jumbo foi um dos 21 elefantes do circo que desfilaram pela nova construção. Com essa demonstração, a ponte foi divulgada e esclareceu dúvidas sobre a sua solidez e segurança. Embora viajassem de trem de cidade em cidade, o circo de Barnum, que incluía outros elefantes, aliviou Jumbo da solidão que o tanto deprimia durante a sua estada em Londres. Barnum percebeu que tinha um elefante que não conseguia fazer malabarismos. Mas só com a apresentação do enorme animal, ele conseguiu atrair milhões de pessoas. E novamente foi usado para transportar espectadores de um lugar para outro. No entanto, o destino cruel atrapalhou o pobre elefante. Era 1885 e o circo terminava em St. Thomas, uma cidade canadense. Os animais já estavam em suas jaulas, prontos para partir. A única coisa que faltava era Jumbo e Tom Thumb, um elefante anão que se apresentava com ele. Infelizmente, um trem de carga desceu na direção deles e o treinador não conseguiu transportar os animais para um local seguro. A locomotiva bateu bem na traseira de Jumbo, fazendo-o cair de joelhos. E demorou 15 minutos para morrer de hemorragia interna. O diretor do circo inventou histórias após a sua morte como forma de atrair o público. Uma delas, a mais popular, era que o Jumbo morreu heroicamente ao empurrar o seu pequeno companheiro anão para longe dos trilhos do trem no último segundo, quando a locomotiva estava prestes a alcançá-lo, e ele morreu em seu lugar. E que, após a colisão, ele viveu o suficiente para, em seu último suspiro, abraçar o seu cuidador Scott com a sua tromba. O que se confirma como real é que Scott se lamentou por muito tempo a morte do seu grande amigo. Mais tarde, o dono do circo contratou Henry Ward, um taxidermista, para empalhá-lo e mostrá-lo morto, pois garantia que ganharia mais com isso. Se eu não posso ter o Jumbo vivo, terei então o Jumbo morto. E o Jumbo morto vale mais que uma pequena manada de elefantes comuns.
disse Barnum ao New York Times em setembro de 1885. E obteve um benefício duplo. Por um lado, expôs o seu esqueleto no museu, e com o cadáver empalhado criou um espetáculo itinerante que fez muito sucesso. Quando os taxidermistas começaram o trabalho, descobriram que o Jumbo guardava dentro de si uma última surpresa. Havia dinheiro na barriga. O seu baú sugou até 300 moedas que os seus admiradores deram para o seu zelador subir em cima dele. O estudo de seus ossos revelou que o elefante sofria de desnutrição e de tremendo estresse. Por ter carregado crianças e adultos durante tantos anos, seus ossos do quadril estavam cobertos de lesões mal cicatrizadas que deviam ser extremamente dolorosas. E seus joelhos pareciam os de um elefante de 50 ou 60 anos, e não os de um elefante de 24 anos. Mas é provável que a vida de Jumbo tenha tido mais dificuldades que não puderam ser reconhecidas pelos seus ossos. Naquela época, os elefantes eram vítimas de terríveis maus-tratos nos circos. Para forçá-los a fazer suas manobras, eram utilizados métodos de treinamento baseados em punições, que geralmente consistiam em pancadas, cutucadas e até choques elétricos. A sua morte desencadeou o mito do Jumbo, a superestrela. Quem já foi a um restaurante nos Estados Unidos já viu o cardápio com a palavra jumbo, que virou sinônimo de grande. Camarão jumbo, linguiça jumbo. Mesmo em outros países, esse adjetivo foi adotado como um sinônimo de algo maior. Então veio a ficção. Ellen Eberson escreveu Dumbo em 1939. Era uma história infantil mal distribuída que, ainda assim, chegou às mãos de Walt Disney, que a transformou no famoso filme de animação em 1941. Outras versões viriam mais tarde, como a famosa de Tim Burton, em 2019. Todos contam a história de um animal com um coração tão grande quanto o seu tamanho, feliz em fazer felizes jovens e velhos. Embora a vida real de Jumbo estivesse longe daquela história amigável que os filmes nos apresentam. Quantos de vocês conheciam a história do Jumbo? Conte pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!